Muito boa tarde, nós somos da Mileto Info, Assistência Técnica e Informática. E seguinte, esse SSD chegou pra gente ontem aqui, é para montagem do kit de uma cliente, de um computador, tá? Exatamente dessa marca, desse modelo, a gente já comprou uma outra vez para um outro kit de uma outra cliente que a gente já entregou, tá? E a ideia do vídeo era abrir no vídeo, né, a embalagem. Só que não deu muito certo, o vídeo deu uma bugada aqui, mas a gente fez assim mesmo, tá bom? Falar um pouquinho sobre a embalagem. A gente comprou no Mercado Livre, então o que é legal vocês darem uma olhada. Se tá bem embalado, tá? Se não tem muito problema, se não tá violado aqui, se não abre uma reclamação. Olha se tem a notinha fiscal, ó. Normalmente eles fazem isso, coloca um saquinho, esse aqui tá bem embalado. Coloca um saquinho, a nota fiscal dentro e colam na embalagem. Pode estar em cima, embaixo, nas laterais, estando assim ou sendo uma caixinha. Tá? Então nesse caso tá tudo certo. Tem o código aqui, o QR Code, tá? Tudo certo. Dados aqui de endereço, tudo certinho, tá? Quanto a isso não teve problema nenhum. Uma coisa que eu não gostei muito, que é bom se atentar, embalagem, tá? Ó, nesse caso ela veio amassada aqui, ó, tá? Da outra vez não veio. E também. Mas isso muito provavelmente se deve ao transporte, tá? Ao transporte. Como é um SSD, eu creio que não vai me preocupar muito não. Lógico, depois eu vou testar, vou ver se está tudo certo lá, tá? Mas, se fosse um HD, por exemplo, eu já me preocuparia. Tá? E eu já vou falar para vocês o porquê, tá certo? Mas, enfim, aparentemente está tudo certo, ele parece novo. E quais as diferenças entre HD e SSD? Eu, na verdade a gente aqui, está cada vez mais recomendando o SSD em detrimento do HD. Por que disso? Esse é um SSD. Dá uma olhada. Ele é muito. Primeiro que ele é muito mais fino e tal. Se abrir isso daqui, vocês vão ver que, na verdade, aqui tem um grande espaço vazio. Normalmente é um pedacinho aqui, ó. De uma plaquinha que tem aqui. Tá? Isso aqui é mais para dar o tamanho do encaixe lá. Na hora de colocar no notebook ou no próprio desktop, tá bom? Mas enfim, tamanho é muito menor. Ele inicializa muito mais rápido e o acesso às informações é muito mais rápido também. Tá? Eu tenho um HD para mostrar aqui, peraí, deixa eu pegar ele. Ó, esse é um HD de notebook. Esse aqui tem 40 GB, se não me engano, 40 GB. Imagine um de 500, porque a parte física é exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, por que esse aqui é mais lento? Porque ele tem partes móveis, tá? Tá vendo? Ele tem essa plaquinha lógica dele. Aqui dentro, ele tem um disco. Em cima desse disco tem uma agulha, exatamente igual aos vinis de antigamente, tá? Então, para procurar as informações, ele vai procurar por trilha e por setor. Essa agulha ela tem camadas, tá? Então ele vai procurando isso daqui. E ele dá muito problema ele tem muito problema de impacto. Então você está lá com o seu notebook, está levando ele para um lado e para o outro, que é normal a gente fazer isso com o notebook. E aí você acabou batendo, deixando cair e tá ligado, essa agulha vai fazer isso, né? Ela vai fazer um movimento involuntário e vai arranhar esse disco. E aí você vai ter problema de bad block, e aí você vai ter problema de travamento no disco, inicialização, de perda de dados. Aí vai isso quando inicializa, às vezes ele já dá pau direto, tá? Como já aconteceu, inclusive eu troquei um HD de uma cliente já semana passada, exatamente por causa disso. Exatamente por causa disso, deu esse problema, o cachorro aqui. Então, mas eu troquei para um outro HD para ela, justamente porque ela precisava de muito espaço. E aí é uma questão custo-benefício, tá? O que acontece? O SSD, tá? Ele é muito mais rápido, ele não tem peça, não tem partes móveis. Dentro dele tem chips de memória. Esses chips de memória tem as informações gravadas dentro dele, igualzinho uma memória flash, igualzinho um pendrive, por exemplo, tá? Por exemplo. E aí, essas informações gravadas nesses chips de memória são acessadas automaticamente, sabe? Então, é muito. Um dia eu vou fazer um vídeo mostrando a diferença de inicialização de acesso de dados do HD e do SSD, tá? Do SSD e do HD.
tá certo? Mas, porém, ainda, espaço de armazenamento versus preço, o HD ainda sai ganhando, né? Esse aqui está em torno de uns R$ 200, R$ 180 nessa quantidade de memória, tá? E dessa marca, tá? Pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Um desse de 500 GB tá em torno do mesmo valor. Então, 120 GB, tá? 500 GB. Então, para algumas pessoas, para você comprar um desse de 500 GB é muito mais caro. Então, acaba valendo mais a pena comprar o HD. Fora isso, eu recomendo sempre fortemente o SSD. É muito mais resistente a impacto, ele é muito mais rápido, também tem a mesma quantidade de armazenamento. Eles já são, assim, a durabilidade deles já avançou bastante. Antigamente tinha um mito de, é menos durável e tal. Hoje em dia nem tanto. Na verdade, mudou totalmente esse patamar. Então, eu recomendo fortemente isso daqui, tá? A gente vai fazer, logicamente, os testes depois para ver se está tudo certo, se realmente é novo. Se não for novo, eu recomendo vocês olhar. Tem programas, softwares que fazem essa leitura para saber se ele realmente é novo ou não. Se não for, suspeitarem, abre reclamação, troca, não tem problema nenhum, tá bom? Vocês têm segurança em relação a isso. Porém é isso, assim, é uma forma bem básica em relação a HD e SSD, tá bom? Então, HD normalmente quem escolhe é mais por causa do tamanho do espaço de armazenamento maior versus o valor. O SSD é muito por causa da velocidade, muito mais difícil de dar problema de impacto, tá? A inicialização é muito mais rápida. Para PC gamers tem que ser o SSD, tá? Se você quer um SSD, um computador que acesse muito mais rápido as informações, tá? Mas aí vai muito do cliente. Eu sempre recomendo esse daqui que dá muito menos problema, tá certo?